Boa noite a todos, internautas. De acordo com o projeto de resolução número 254/2013, eu solicito o vereador Júnior Gibran que faça a leitura de um versículo bíblico da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres colegas que fiquem de pé. Boa noite a todos. Vou passar a leitura agora. Do livro dos Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Palavra de nosso Senhor. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos agora ao expediente. No expediente do dia, nós temos em mãos as atas das sessões 30 e nos dias 4 e 12 de agosto do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópia às mesas dos vereadores. De acordo com a solicitação do vereador Edson, algumas dúvidas com referência à ata do dia 30 de julho, nós não vamos votar ela, vou tirar para a gente discutir e votar na próxima sessão, ok? Então eu coloco a ata do dia 4 de agosto em discussão, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloca a ata do dia 12 em discussão, coloca em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata do dia 12 foi aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente recebido do Executivo. No expediente nós temos o projeto de lei do Executivo número 029, 030 e 51 de 2014, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos o ofício número 221/2014 da Secretaria de Governo Municipal, encaminhado o comunicado do ITR 2014, e eu informo aos vereadores que as cópias dos mesmos encontram-se nas suas mesas. No expediente da Câmara Municipal, nós temos o balancete da receita e da despesa do Poder Legislativo referente a julho de 2014, que eu encaminho à Secretaria para que deixe à disposição das comissões permanentes. No expediente de terceiros, nós temos o ofício recebido do Ministério da Saúde referente a repasses ao município. Eu solicito a primeira secretária que faça a leitura. Boa noite a todos. Foram recebidos 19 ofícios recebidos do Ministério da Saúde, informando um total de R$ 436.869,84. Temos uma moção número 010/2014 de aplausos e congratulações, e eu solicito a primeira secretária que faça a leitura. O vereador Ernei Antônio de Paulo, infracinado no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição. Moção de aplausos e congratulações 10 de 2014. Aplausos e congratulações a todas as datas comemorativas e profissionais pelo seu dia. Datas comemorativas do mês de agosto. Dia 3, dia do capoeirista. 8, dia do pároco. 11, dia do advogado. 11, dia do estudante. 11, dia do garçom. 11, dia dos advogados. 11, dia dos pais. 13, dia do economista. 14, dia do cardiologista. 15, dia da informática. 16, dia do filósofo. 18, dia do estagiário. 19, dia do artista de teatro. 20, dia dos maçons. 22, dia do folclore. 22, dia do supervisor escolar. 24, dia dos artistas. 24 também, dia das igrejas evangélicas batistas. 25, dia do feirante. 25, dia do soldado. 27, dia do corretor de imóveis. 27 também, dia do psicólogo. 28, dia dos bancários. E 31, dia da nutricionista.
Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, requeremos que fique constado na ata desta sessão ordinária moção de aplauso e congratulações com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, em 18 de agosto de 2014. Ernei Antônio de Paula, vereador. Coloca a moção em discussão. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A moção foi aprovada por unanimidade. Temos também uma outra moção, a número 11/2014, de apelo, e solicito à vereadora Fabiana também que faça a leitura, assim como também de uma indicação do vereador Ailton Antônio Ferreira. Moção 11, de 2014, de apelo. Moção de apelo à Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo para a melhoria da segurança pública no município de Viradouro, Estado de São Paulo. Apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades, moção de apelo à Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo quanto ao que se segue. A Câmara Municipal de Viradouro, através de seus vereadores, legítimos representantes da população, em virtude do grande clamor público, solicitam das autoridades competentes soluções imediatas com vistas à melhoria da segurança pública, devido à crescente quantidade de furtos, roubos, agressões e até assassinatos, que vem ocorrendo em nosso município e que atinge a vida da população, cerceando seu direito constitucional de ir e vir e viver em segurança conforme assegurado na Constituição da República Federativa do Brasil. Título 5 da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Capítulo 3 da Segurança Pública. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Diante da situação de insegurança no município, sugerimos as seguintes providências. 1. Aumentar do efetivo das polícias civil e militar. 2. Melhoria da qualidade do atendimento da emergência 190, especialmente após mudança em que passou a ser regionalizado, onde muitas vezes o agente tem dificuldades para a localização do endereço citado pelo cidadão, resultando em demora no atendimento à ocorrência. 3. Intensificação das rondas ostensivas com a participação de outras unidades de comando da Polícia Militar da região, em virtude do pequeno efetivo local. 4. Intensificação do policiamento preventivo especializado com a participação de outras unidades do comando da Polícia Civil da região, em virtude do pequeno efetivo local. Sendo assim, pedimos com a máxima urgência providências quanto ao solicitado. Diante do exposto, propomos à mesa, ouvido o plenário, nos termos regimentais, que faça constar nos anais desta Casa, moção de apelo à Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, Viradouro, 18 de agosto de 2014. Falta assinar aqui, mas está assinado por todos os vereadores. Vai para assinar todos os vereadores. Coloca a moção em discussão. Vereador Manuel Brandão, quer fazer uso da palavra? Com a palavra ao vereador. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa, caros colegas vereadores, a todos vocês, muito boa noite. Estendo também os meus cumprimentos, o meu desejo de boa noite a todos aqueles que se fazem presentes aqui na Câmara Municipal, bem como os que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos, voltem sempre, a casa é do povo, a casa é nossa, a casa é vossa também. Senhor presidente, eu gostaria apenas de agradecer a todos os vereadores, em nome da Comissão Especial de Segurança Pública, pelo apoio e pela assinatura dessa moção de apelo pela melhoria da qualidade da segurança pública no município de Viradouro. E gostaria de dizê-los que, além do nosso esforço aqui na Câmara Municipal, nós estaremos hoje de manhã na reunião da comissão. Nós acordamos, o vereador Lindói estava presente, o vereador Edson, nós entramos em acordo, depois conversamos também com o Julimar, e falta ainda conversar com a Fabiana, mas eu tenho certeza que ela também concorda, de que nós iremos pedir ao prefeito municipal
que faça também uma manifestação no mesmo sentido, para que tudo isso junto, com o pedido da Câmara Municipal, com o pedido do prefeito municipal, seja enviado ao governador do Estado, seja enviado ao presidente da Assembleia Legislativa, seja enviado à Secretaria de Segurança do Estado. Então, além de tudo isso, eu acho conveniente e deixo aqui a sugestão, que cada um de nós, vereadores, também, aproveitando esse período eleitoral, nós também possamos mandar uma cópia da moção pedindo o apoio dos nossos candidatos, o apoio dos nossos candidatos a deputados estadual e que tem uma influência na Assembleia Legislativa, que nós também mandemos em nosso nome um ofício pedindo a eles que se empenhem nesta causa de defesa da segurança no município de Viradouro. É só, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vou colocar a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A moção foi aprovada por unanimidade. Nós temos uma indicação do vereador A indicação Ailton, que ainda não foi lida, que é o vereador que esta subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que se conceda o nome do senhor Roberto Justino da Silva a um prédio via logradouro público ou ainda alguma obra a ser realizada por esta administração. Câmara Municipal de Viradouro, 15 de agosto de 2014. Ailton Antônio Ferreira, vereador. Temos outras 6 indicações e eu solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Indicação. O vereador Ernei Antônio de Paula, infraassinado no uso de suas atribuições legais, encaminha ao chefe do Poder Executivo a seguinte proposição. Indicação. Indica a criação do mutirão de oftalmologia na rede pública de ensino no início de cada ano letivo. Justificativa. Destinado à prevenção e à recuperação da saúde ocular dos estudantes matriculados no ensino fundamental das redes municipais de ensino na cidade, o mutirão é fundamental para detectar e corrigir problemas oftalmológicos que podem influir negativamente no desempenho educacional dos estudantes. Alunos que apresentam visão inferior ou igual a 0,7 em um ou em ambos os olhos. Diferença de visão entre os dois olhos. Sinais ou sintomas, a exemplo de dificuldade para enxergar e dores de cabeça, nos casos em que o aluno tem algum tipo de deficiência e daqueles que já usam óculos. Durante o mutirão, caso seja constatada a necessidade do uso de óculos, a criança, no ato da consulta, será encaminhada para o Departamento de Promoção Social da Prefeitura, onde receberá o auxílio. Os casos que apresentarem algum quadro oftalmológico mais grave serão encaminhados para acompanhamento ambulatorial, em unidades de referência da Rede SUS, Sistema Único de Saúde. Qualidade de vida, atendimento humanizado e resolutivo a pacientes de baixa renda. É isso que pretendemos com esta indicação e esperamos que o excelentíssimo prefeito Maicon Lopes coloque o programa em funcionamento. Ernei Antônio de Paula, vereador. Indicação. Os vereadores Ernei Antônio de Paula, Manuel Aparecido Brandão, Fabiana Lourenço da Silva Siviero, Julimar Pelizari e Ailton Antônio Ferreira, infraassinados no uso de suas atribuições legais, encaminham ao chefe do Poder Executivo a seguinte proposição. Retomar o Programa Municipal de Fornecimento de Cestas Básicas de Material de Construção a famílias carentes do município de Viradouro, como estabelece a Lei número 2.223, de 5 de agosto de 2003. Justificativa. O programa Cestas Básicas de Material de Construção foi instituído por meio de Lei Municipal número 2.223, de 2003, e tem como objetivo atender e ajudar famílias viradourenses carentes com o fornecimento de material de construção destinado à reforma de residências, como forma de incentivar e facilitar na edificação ou ampliação das residências. É do conhecimento de todos que, antigamente, no governo do ex-prefeito José Lopes, muitas famílias foram beneficiadas. Não entendemos por que este programa ficou parado nos últimos 4 anos. Há um grande número de famílias que não possuem condições, necessitando recorrer aos órgãos públicos. Esperamos contar com o apoio do Poder Executivo,
retomando este programa de volta que tão bem foi aceito pela população viradorense. Ernei Antônio de Paula, vereador. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Julimar Pelizari, vereador. Fabiana Sivieiro, vereador. Ailton Antônio Ferreira, vereador. Indicação. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo prefeito municipal que se conceda o nome do senhor Pedro Bidóia a um prédio via o logradouro público ou ainda alguma obra a ser realizada por esta administração. Fabiana Sivieiro, vereadora. Ailton Antônio Ferreira, vereador. Ernei Antônio de Paula, vereador. Julimar Pelizari, vereador. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. O vereador que a esta subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo prefeito municipal que se conceda o nome da senhora Maria Rosa Felipe a um prédio via o logradouro público ou a alguma obra a ser realizada por esta administração. Câmara Municipal de Viradouro. Fabiana Sivieiro, vereador. Ailton Antônio Ferreira, vereador. Ernei Antônio de Paula, vereador. Julimar Pelizari, vereador. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Providências no terminal rodoviário. Vereador Aparecido Manuel Aparecido Brandão, no uso das atribuições que o regimento interno desta Casa de Leis lhe confere, indica ao chefe do Poder Executivo que viabilize as seguintes providências com relação ao terminal rodoviário Claudemiro Rodrigues. Primeiro, conserto do forro. Segundo, reparo nas instalações hidráulicas dos banheiros. Terceiro, instalação de caixa d'água. Quarto, construção de rampas de acesso para cadeirantes. Quinto, reforma do piso da via e acesso às plataformas. E sexto, prolongamento da cobertura sobre plataformas. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Limpeza do leito do córrego Viradouro. O vereador Aparecido Manuel Aparecido Brandão, no uso das atribuições que o regimento interno desta Casa de Leis lhe confere, indica ao chefe do Poder Executivo que viabilize a limpeza do leito do córrego Viradouro e em toda a extensão urbana do mesmo. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, a vegetação cresceu novamente no leito referido córrego, dificultando o fluxo natural de água e facilitando o represamento da mesma, e desfavorecendo o visual da nossa cidade. Além disso, infelizmente, sujeira chama sujeira. O leito do rio, estando desobstruído e limpo, inibe as ações antrópicas, repugnantes de alguns que acabam jogando lixo ao longo do leito do Viradouro. Na certeza de que haverá total empenho do prefeito para a resolução do problema, o vereador subscrito aproveita a oportunidade para refazer seus protestos de consideração e respeito ao chefe do Executivo. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Iniciamos agora a palavra livre. A palavra está livre. Vereador Edson. Excelentíssimo senhor presidente, componentes da mesa, os seus vereadores, funcionários, os seus internautas, pessoal que hoje nos assiste, boa noite. Eu gostaria, senhor presidente, de aproveitar a deixa da indicação que foi lida anteriormente com relação à rodoviária. Eu estive na rodoviária semana passada e ela estava, além do que foi indicado aí, muito suja, imunda. E segundo quem trabalha lá, faziam 10 dias que não aparecia ninguém para limpar. Estava com lixo, com terra, com tudo. Está sem funcionário. Então, eu gostaria de fazer, inicialmente, uma indicação que alguma pessoa fique encarregada de fazer essa limpeza lá. Será encaminhada sua indicação, vereador. A palavra continua livre. Vereador Manuel Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, faço uso da palavra nesse momento para reforçar o fato de que a Comissão Especial de Segurança Pública está chegando ao final da sua atuação. Quero aqui, de público, agradecer a Vossa Excelência pelo apoio sempre dado a esta comissão.
Aproveito para agradecer os funcionários da casa, especial o Lucas, a dona Helena, o Codorna, que estão aí sempre junto conosco, nos dando esse apoio. E também aos componentes, ao vice Julimar, a secretária Fabiana, o secretário Lindóia, ao vereador Edson, que é o relator da comissão. Então, muito obrigado pela força, pela união, pelo trabalho que juntos conseguimos fazer até agora. E eu peço a todos vocês ainda um pouquinho mais de esforço e paciência para que a gente consiga, na próxima segunda-feira, talvez fazer então a nossa última reunião. Na quinta-feira, só para lembrar, o Julimar e a Fabiana, nós fizemos o acordo de que na quinta-feira faremos uma reunião extraordinária, já para checar a documentação e definir as prioridades a serem elencadas no relatório final. Não, na quinta-feira, à noite, se possível, às 8 horas da noite, aqui na Câmara Municipal. Gostaria, por fim, de pedir mais uma vez, eu sei que o Julimar poderá me ajudar muito nessa questão, Fabiana também, e ao senhor presidente, sei que você já fez demais por nós, mas te peço mais uma vez esse apoio. Inclusive, também estendo o pedido ao meu amigo Ailton, com relação ao projeto de criação do Fundo Municipal de Segurança Pública. Nós já enviamos, tem um tempo que está sendo debatido, esperei que na volta do nosso recesso já pudéssemos votar, e até a data de hoje, infelizmente, ele não está em mãos. Então, eu gostaria de pedir aos amigos que me ajudassem a convencer o Executivo de nos enviar esse projeto, que eu sei que também é do interesse do Executivo, para que nós possamos discutir e aprovar nessa casa, de tal maneira que a comissão termine seus trabalhos a contento e daquela forma que foi idealizado pelo conjunto. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereador Lindóia. Senhor presidente, demais colegas, o público que nos honra com a sua presença. Eu pedi a palavra apenas para dizer da satisfação que eu pude presenciar com meus olhos e quero parabenizar tanto o vice-prefeito, que eu tenho certeza que foi uma luta grande dele, quanto do prefeito, com relação à patrol que estava na praça pública, que é de uma grande necessidade do nosso município. Então agora, gente, agora é hora de cobrar o conserto das estradas, porque antes alegava que não tinha patrol. Então, assim que vier as primeiras chuvas, vamos cobrar isso aí, vamos pedir para que o empenho do prefeito fique registrado aqui como teste de indicação, pode ser de todos os vereadores, para que dê uma atenção melhor para as estradas, que são poucas estradas de terra hoje. Então, dá agora para poder estar arrumando tranquilamente, que o único custo será do funcionário e do diesel. Muito obrigado. Será encaminhada a sua solicitação também, vereador, como forma de indicação. Ok. Palavra continua livre. Bom, vamos iniciar então a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos em mãos o projeto de lei do Executivo, número 029/2014. O projeto ratifica o termo de compromisso firmado entre o município de Vereador e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliários, SPE Limitada, datado de 6 de fevereiro de 2014. Esse projeto encontrava sob vistas de todos os vereadores e ele recebeu 6 emendas de autoria do vereador Edson Luiz Franco. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda supressiva do processo número 497. Projeto de lei do Executivo 29 de 2014 ratifica termo de compromisso firmado entre o município de Vereador e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliários, datado de 6 de fevereiro de 2014. Solicito a vereadora que verifique os pareceres da emenda. Isso é as emendas primeiro? É, isso. Nós temos que pôr Ele pediu a emenda 4 do processo 497. Essa é
Justiça e Redação, Assessoria Jurídica. Parecer as emendas. Então, nós vamos ler as emendas primeiro. Então, tem do jurídico também? Do jurídico? Não, do jurídico só tem as emendas. As emendas, não. 6 emendas. Ah, tá. Então, lê o parecer do jurídico, que dá 6 emendas. Vai ler as emendas primeiro? Vamos votar as primeiras. As emendas primeiro. Vamos lá, então tem 6 emendas. Emenda supressiva ao projeto de lei 29 de 2014. Ratifica termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliário, datado de 6 de fevereiro de 2014. Artigo 1º. Suprima-se o parágrafo 4º da cláusula 2ª do anexo 1 do projeto de lei 29 de 2014, termo de compromisso de compensação. Câmara Municipal de Viradouro, 11 de agosto de 2014. Dr. Edson Luiz Franco, vereador. Justificativo. O artigo 39 da Lei 1837/93, que dispõe sobre o parcelamento do solo no território do município, veda qualquer gasto por parte da Prefeitura nos loteamentos executados por particulares. Edson Luiz Franco, vereador. Coloca a emenda. Não, verifica os pareceres. É que os pareceres estão todos juntos, né? As emendas foram feitas juntos, né? É favorável a todas as emendas? Favorável a todas as emendas. Tá. Então, dispensa a leitura. Então, vamos lá. Emenda segunda emenda. Vamos votar, né? Vamos votar ela. Coloca a emenda em discussão. É a primeira que está votando. Coloca a emenda em discussão, coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Quatro votos contrários, 4 votos favoráveis. Essa presidência vota pela reprovação da emenda também. A emenda foi reprovada por 5 votos contra 4. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da emenda aditiva do processo 498. Emenda aditiva ao projeto de lei 29 de 2014. Ratifica termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliário, datado de 6 de fevereiro de 2014. Artigo 1º. Inclua-se no cronograma físico-financeiro apresentado pela compromissária ao primeiro comprometente as seguintes exigências. A. Projeto de paisagismos das áreas de lazer, áreas verdes e sistema viário. B. Sinalização de trânsito e placas indicativas de denominação de ruas. Câmara Municipal de Viradouro, 12 de agosto de 2014. Dr. Edson Luiz Franco, vereador. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo dar cumprimento às leis abaixo citadas. O artigo 1º, letra H, da Lei 2.224 de 2003, exige a realização do projeto de paisagismo das áreas de lazer, áreas verdes e sistema viário. O artigo 1º, letra I, da Lei 2.712 de 2008, exige a realização de sinalização de trânsito e placas indicativas de denominação de ruas. Câmara Municipal de Viradouro, 12 de agosto de 2014. Dr. Edson Luiz Franco, vereador. Os pareceres. O parecer já é favorável, vereador da Comissão. Coloca a emenda em discussão. Coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Também com 4 votos favoráveis e 4 contrários, esta presidência vota pela reprovação da emenda. Emenda
Emenda modificativa ao projeto de lei 29 de 2014, ratifica termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliário, datado em 6 de fevereiro de 2014. Artigo 1º. Modifica o parágrafo 2º da cláusula 3ª, que passa a ter a seguinte redação. Cláusula 3ª. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Para a execução da obra indicada na cláusula 2ª, a compromissária está obrigada à apresentação no prazo de 2 anos de todas e quaisquer autorizações e licenciamento perante os órgãos ambientais e o município à realização da desafetação do local onde será feita a aludida construção. Artigo 2º. Modifica o parágrafo 3º da cláusula 3ª, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. Caso não seja possível a compromissária apresentar as licenças e obrigações indicadas no parágrafo anterior, no prazo ali mencionado, deverá efetuar o depósito em conta bancária do município de Viradouro, a ser fornecida pelos comprometentes, no valor apresentado da planilha de orçamento anexa ao projeto. Câmara Municipal de Viradouro, 12 de agosto de 2014. Dr. Edson Luiz Franco, vereador. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo dar cumprimento ao artigo 39 da Lei 1837, de 1993, que veda qualquer gasto por parte do município em loteamentos executados por particulares. Câmara Municipal de Viradouro, 12 de agosto de 2014. Edson Luiz Franco, vereador. Os pareceres também. O parecer é favorável. Coloca a emenda em discussão. Coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Esta presidência também vota pela reprovação, então a emenda foi reprovada com 5 votos contrários. Passamos a emenda modificativa do processo número 500. Eu solicito também a Fabiana que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei ratifica termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliário, datado de 6 de fevereiro de 2014. Artigo 1º. Modifica o parágrafo único da cláusula 6ª, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. A multa que se refere ao CAPT passará a fluir a partir do descumprimento da obrigação, cessando apenas quando a compromissária comprovar perante os comprometentes que implementou a obrigação. Câmara Municipal de Viradouro, 12 de agosto de 2014. Edson Luiz Franco, vereador. Justificativo. A presente propositura tem como objetivo dar cumprimento ao artigo 10º, parágrafo 1º da Lei nº 1837 de 1993, que estabelece o prazo para a execução das obras nos loteamentos. A legislação municipal não condiciona a multa à expedição de notificação, mas sim ao prazo em que a obra deverá ser executada e entregue. Câmara Municipal de Viradouro, 12 de agosto de 2014. Edson Luiz Franco, vereador. Os pareceres também já acompanham, né? É favorável. Vou colocar a emenda em discussão. Coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Essa emenda foi aprovada por unanimidade dos presentes. Emenda modificativa ao projeto de lei 29, ratifica termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliário, datado de 6 de fevereiro de 2014. Artigo 1º. Modifica a cláusula 9ª, que passa a ter a seguinte redação. Cláusula 9ª. Após comunicado e ser feito pela compromissária, os comprometentes constatarão a execução das obras, o que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias, contados da data do protocolo do pleito. Deverão também fornecer termo de recebimento de obras e consequente liberação de bens ofertados em garantia dessas obras. Câmara Municipal de Viradouro, 12 de agosto de 2014. Dr. Edson Luiz Franco, vereador. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo aprimorar a redação da cláusula, demonstrando que, na verdade, existem bens ofertados em garantia, e não eventuais bens, conforme se constatou na certidão datada de 5 de junho de 2014 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca, pois o termo de compromisso de compensação assinado entre o Executivo e o Empreendimento Imobiliário ocorreu no dia 6 de fevereiro de 2014, ou seja, ainda não existiam bens ofertados em garantia da execução das obras.
Câmara Municipal de Viradouro, 12 de agosto de 2014. Edson Luiz Franco, vereador. Os pareceres estão ok também, né, vereadora? Ok. Coloca a emenda em discussão. Coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda modificativa ao projeto de lei 29 de 2014, ratifica termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliário, datado de 6 de fevereiro de 2014. Artigo 1º. Modifica a emenda que passa a ter a seguinte redação. Reratifica o termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliário, datado de 6 de fevereiro de 2014. Artigo 2º. Modifica o artigo 1º que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica reratificado o termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliário, datado de 6 de fevereiro de 2014, conforme anexo 1, que faz parte integrante da presente lei. Câmara Municipal de Viradouro, 13 de agosto de 2014. Dr. Edson Luiz Franco, vereador. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo adequar as alterações propostas no termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliário. Câmara Municipal de Viradouro, 13 de agosto de 2014. Edson Luiz Franco, vereador. Os pareceres estão da mesma forma, com a emenda, né, vereador? Eu coloco a emenda em discussão. Vereador Manuel Brandão, quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador. Eu só uso a tribuna, senhor presidente, nesse momento, para pedir ao nobre vereador Edson, se possível, o esclarecimento do termo re-ratifica. Eu não, só para entender, para eu poder me posicionar. Eu ainda não tenho, até o momento, fechado o meu voto com relação a esta emenda. Gostaria só que o senhor, por favor, discorresse com relação ao termo re-ratifica. Por que re-ratificar? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Edson, com a palavra. Como eu propus algumas emendas ao termo de compromisso já firmado em fevereiro, para evitar que seja alterado as cláusulas, volta a prefeitura para elaborar outro, e volta outro projeto de lei para ser aprovado aqui, eu resolvi já aprovar o que estava assinado e as retificações propostas aqui na Câmara. Porque o presidente disse na reunião ordinária anterior, gostaria que fosse celene esse processo. Foi por isso que eu me adiantei. A palavra continua livre. O vereador quer fazer uso? Quero agradecer ao vereador Edson pelo esclarecimento, senhor presidente, e fazer aqui uma colocação a respeito do meu entendimento sobre o fato. Na verdade, eu pensei que tivesse o termo de re-ratifica, porque essa novela é comprida, mas bem mais comprida que todas as novelas da Globo, né? Já veio, já voltou, já foi e tal. E nós votamos no ano passado o projeto de lei número 54/2013, de 17 de outubro de 2013, que tratava desse mesmo assunto. Mas lá naquele momento era autorização. Nós não estávamos ratificando, mas sim autorizando. Então, eu, com todo respeito à sua colocação, o meu parecer, o meu voto será contrário, pelo fato que eu não entendo a necessidade de re-ratificar, uma vez que nós não ratificamos antes. Então, não estaríamos agora re-ratificando. O que nós fizemos antes foi uma autorização. Se nós tivéssemos lá no 54 ratificado, hoje estaríamos re-ratificando. Eu não entendo, então, a necessidade do re-ratificando. E aproveito a oportunidade, senhor presidente, até para fazer uma colocação aqui, necessária, que esta casa não tem a função de ratificar. Essa casa tem a função de autorizar. Então, a gente pedir, sei que de todo o processo, sei que foi justo no momento agora, quando nós ratificamos ou re-ratificamos,
É importante, sim, o município está na vantagem, e hoje eu faço isso, e dei o meu parecer, junto com os colegas da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, favorável à tramitação do projeto, por ter em mente que ele é bom para o município. Mas a função desta casa, é bom que fique nos anais da casa, registrada em ata, a função desta casa não é ratificar. A função dessa casa é autorizar. Pede-se autorização aqui e se faz no executivo. Não se faz no executivo e manda a gente ratificar aqui. E pede para ratificar aqui. Então, por favor, que fique registrado. A natureza do poder legislativo não é ratificadora, é autorizativa. Tá? Mas, tendo em vista todo o caminhar do processo, que vem desde o governo anterior, alguns prejuízos que estavam sendo causados ao município foram reparados por esse ato, pelo bom senso, nós votamos o projeto e estamos votando aqui as emendas e votaremos o projeto. Tá? Mas somente isso, senhor presidente, gostaria de pedir para constar na ata. Muito obrigado. Vou deixar. Oi? Nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos e aí fica mais fácil de ter os esclarecimentos. Em virtude de uma... Tá. É.
Retornando à sessão. Vereador Edson, você queria fazer uso da palavra antes, da hora que eu pedi para suspender ou não? Eu queria, senhor presidente, esclarecer. Eu acho que eu falei aqui, mas não fui entendido. Senhor presidente, me parece que está restabelecido lá. Tá ok? Ok, reabrindo a sessão com a palavra o vereador Manuel Brandão. Antes de tratar do tema que me traz de volta à tribuna, eu gostaria de sugerir ao senhor presidente a verificação, a falha na gravação ocorreu em que momento, o que nós perdemos, até para poder ser dito novamente, para ficar gravado. Verdade, vereador. Eu até gostaria depois de pedir ao vereador Edson, segundo as informações, o Lucas disse que nós perdemos no momento em que você estava falando. Então eu gostaria que depois, se você pudesse, novamente... Ok, então seria talvez, se o vereador achar importante, voltar e fazer a ratificação. Então, o problema aqui é o seguinte, veja só. O termo re-ratificar, e eu aqui agradeço ao ensinamento da noite, é mais uma coisa que vou levar comigo. Eu busquei aqui junto ao Flávio, que trouxe a mesma opinião, que já tinha sido explicada aqui, a explicação que o vereador Edson havia apresentado a partir da tribuna. Eu não tinha conseguido entender, uma falha minha. Depois ele explicou aqui pessoalmente, o Codorna ajudou também, de tal maneira que ficou mais claro, foi ratificado pelo nosso departamento jurídico e re-ratificado no meu sentido anterior, ratificado pelo Lindói, também advogado, ratificado mais uma vez aqui pelo site G1. Você sabe o que é re-ratificação? Só uma retificação. O re-ratificação pode ser tudo junto, com 2 R's, também tem o mesmo sentido com a barra. Então diz aqui o site o seguinte, re-ratificação é um neologismo, já registrado em nossos dicionários mais atuais e no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ou seja, eu sou velho, o negócio é novo, é nova linguagem, um neologismo, por isso que eu não conheço. E por outro lado, me desculpem pessoal que opera o direito, mas o direito precisa de uma língua à parte. Existe um juridiquês que assassina o português. Quando você acha que é normal em uma lei, por exemplo, um termo que, deixa eu ver se eu me recordo de um termo terrível que tem em várias leis, faz parte integrante da lei. Eu quero ver fazer parte integrante da lei, é um termo do juridiquês usado aí constantemente. Então, o re-ratifico está correto, sou favorável à emenda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Edson, por favor, você quer complementar aquele assunto na linha de raciocínio para depois que a gente possa fazer a ata? Senhor presidente, senhores vereadores, esta emenda, re-ratifico, significa dizer que, como várias emendas foram propostas ao termo de compromisso firmado com o município, e que, eventualmente, algumas delas aprovadas, como foram 2 delas, teria que ser necessidade de corrigir também a legislação que ratifica aquele termo de compromisso. Por isso que eu dei a opção dessa alteração, para que as emendas aprovadas fossem incorporadas ao termo de compromisso de uma forma direta, sem precisar vir amanhã para aprovar essas 2 alterações. Obrigado, vereador. Bom, depois do re e do ra, né, nós vamos colocar a emenda em votação. Coloca a emenda em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo número 030/2014.
O projeto autoriza o aditamento do termo... Opa, desculpa. Tenho que votar o projeto agora, realmente. Perdido aqui com minha... Eu acho que o projeto não há necessidade de fazer todas as leituras justificativas, em se tratando de um assunto que já foi extenso aqui na Câmara. Eu só peço, então, aos vereadores que, se eu posso já passar direto para a discussão. Então, tá bom, eu coloco o projeto número 029/2014 em discussão. Vereador Edson, com a palavra. Um dos aspectos que eu ia comentar agora na discussão do projeto é justamente o que o vereador Manuel Brandão se antecipou aqui, comentou aqui. A Câmara Municipal não existe aqui para ratificar nada. A Câmara Municipal existe para autorizar alguma coisa, autorizar, não ratificar. E vou dizer para vocês aqui, antes de entrar no termo, vocês estão verificando que já estão fazendo uma emenda na rua de 7 de setembro, lá para levar água lá para baixo, para os loteamentos, inclusive para esse loteamento. Quem viu aqui, domingo eu vi, já está na Praça São Pedro. Eu pergunto para vocês, nós recebemos algum pedido de autorização para a SAB receber em doação esse material que está sendo usado? Eu não vi, pelo menos não chegou até aqui. Nós nem autorizamos, nem ratificamos o termo de convênio, já estão executando a obra. Então eu não sei o que está acontecendo, não. Parece que a Câmara vai virar mero órgão ratificador. Tem coisa errada aí. Eu acho que o vereador Manuel está cobertíssimo de razão. Jamais eles poderiam estar executando esta obra sem ter sido aprovada aqui, inclusive o recebimento de doação do material que está sendo doado pelos empreendedores, não só por esse empreendedor, outros também estão participando disso, e não veio para a Câmara. Como é que se explica? O que está sendo doado? O que está sendo utilizado? Nós não sabemos, mas já estão executando. Então eu estou dizendo aqui, senhor presidente, que esse projeto de fato foi polêmico, porque ele chegou aqui na Câmara em primeiro pronto, sem a exigência da ponte, depois foi resolvido. Depois ele chegou aqui também em fevereiro, sem as garantias da execução da obra, se o empreendedor não realizá-la. Em junho, através da certidão que Vossa Excelência solicitou ao cartório, que nós solicitamos aqui, foi feito a garantia da execução das obras. Então, eu acho que alguma coisa está andando fora dos trilhos. E vou dizer para o senhor o seguinte, a questão de isonomia também. Essa casa aqui, em abril, recebeu um projeto de lei número 18, e nesse projeto de lei número 18, que foi alterada a lei 3.117, constava na cláusula 6ª, em caso de não cumprimento das obrigações assumidas nos prazos fixados, de forma justificada, a compromissária ficará sujeita ao pagamento de multa diária no valor de R$1.000, que refletirá no município, na data da não cumprimento, não na data de notificação. Porque você não vai ter vencimento, isso nunca, se não houver notificação. E a legislação não fala em notificação, fala em data de execução da obra. Eu peço vênia aos vereadores aqui que votaram contrário às emendas, mas eu acho que o nosso município, ele vai gastar dinheiro público em atividade que deveria ser do empreendedor. Eu digo isso porque a Lei 1837/93 veda qualquer gasto por parte da Prefeitura em loteamentos particulares. E aqui, a Câmara acabou aprovando aqui na sua maioria, de que o município vai atrás de autorização ambiental dos órgãos ambientais. Isso, de uma maneira ou de outra, está beneficiando o loteamento, o empreendedor. Então, eu não vejo justiça em
em gastar dinheiro público para fins de empreendimento particular que visa lucro. Isso é um dos aspectos que estou dizendo. Outro aspecto, inclusive nós estamos aqui na fase de verde, paisagismo, sinalização de trânsito. A legislação municipal exige, e não constou no cronograma físico-financeiro a execução dessas obras. Infelizmente, também aqui não foi incluído nesse cronograma. Eu não sei como que vai ser feita a solução dessa questão. Porque fazer essa obra vai ter que ser feita, porque a legislação municipal obriga a realização dela. E o que eu tinha a dizer é que, infelizmente, nesse momento, nós vamos despender dinheiro público para beneficiar particular. Muito obrigado. A palavra continua ali, o vereador Lindóia. Senhor presidente, demais colegas, eu venho novamente à tribuna para dizer novamente o que eu disse com relação ao artigo 39 desta lei. E vou ler para que todos possam entender o que é o artigo 39. É condição necessária a aprovação de qualquer loteamento, a execução pelo interessado, sem qualquer ônus para a prefeitura, de todas as obras de terraplanagem e muros de arrimo, bem como outros serviços exigidos por esta lei. Esta lei foi sancionada no dia 26 de novembro de 1993, pelo então prefeito da época, Sr. José Lopes Fernandes Neto, diretor de divisão de secretaria, Balbino Alves da Silva Júnior. Então, eu acho a coisa, antes de ter mandado esse projeto dessa forma vir para cá, primeiro teremos que alterar a lei primeiro, para que pudesse estar aprovando, e verificar se ia ter algum benefício o particular que fosse adquirir o lote. Então, na forma que está, como que nós vamos contra uma lei municipal? Então, isso que é minha dúvida. Por isso que meu voto será o contrário nesse sentido. Obrigado. Vereador Manuel. Senhor presidente, volto à tribuna porque no momento em que foram colocadas em discussão as emendas apresentadas pelo vereador Edson, não houve discussão. Eu até pensei que houvesse naquele momento, e como nenhum vereador iniciou a discussão, eu deixaria para apresentar os meus motivos para votar contra as que votei no momento da justificativa pessoal. Mas esse momento também é oportuno para tratar disso, uma vez que a gente trata da votação do projeto principal, depois das emendas que aqui já foram votadas, algumas aprovadas e outras reprovadas. Gostaria de dizer, com todo respeito, que eu não concordo com o termo que o município esteja gastando dinheiro público para favorecer a terceiros. Favorecimento se traria quando a gente dispensa uma ponte que obrigatoriamente teria que ser feita e que o governo anterior fez a dispensa, e nós temos aqui a documentação, se for necessário a gente faz a exibição, em que o prefeito anterior, o senhor Paulo Ghiseline, autoriza, juntamente com o engenheiro da prefeitura, a que não se faça a ponte, que aliás também está em lei anterior, se for necessário nós buscamos também aqui nos arquivos, dizendo que todo loteamento que venha a nascer do outro lado do córrego Viradouro, necessariamente seria feita uma ponte. Agora, não vejo aonde esteja sendo gasto dinheiro público de forma desnecessária, mas gostaria de falar algo sobre o assunto. Primeiro, a primeira emenda, a qual eu votei contra, e os companheiros também, maioria absoluta, inclusive o senhor presidente, também acompanhou o nosso voto, era para a supressão do parágrafo 4º da cláusula 2ª, que está aqui, e diz o seguinte: o município de Viradouro poderá, a seu critério e discricionariedade, realizar alterações no projeto anexo,
sendo que, para tanto, arcará com os custos decorrentes da alteração que entender necessário. O vereador Lindóia citou de maneira muito feliz a Lei 1837, o artigo 39, que diz: é condição necessária a aprovação de qualquer loteamento, a execução pelo interessado, sem qualquer ônus para a prefeitura, de todas as obras de terraplanagem, muros de arrimo, bem como outros serviços exigidos por essa lei. Eu não vejo em momento nenhum que se esteja dispensando a empresa loteadora de fazer esses serviços. Ela vai fazer todos esses serviços. Agora, se já acordado que esses serviços serão feitos pela loteadora, de repente, não mais que de repente, o Poder Executivo resolve, vamos fazer mais uma praça aqui, vou fazer outra coisa lá, aí não está mais naquele dever original de que trata a Lei 1837. Se a Prefeitura quiser fazer o que trata da Lei 1837, já está nos deveres que devem ser cumpridos pela loteadora. Se a Prefeitura quiser fazer algo a mais do que aquilo que está lá e alterar o que foi acordado entre as partes, aí sim a Prefeitura deve arcar com os custos da alteração e não do projeto básico. Então, por isso, votei contra conscientemente a emenda número 1. A emenda número 2 fala para incluir a questão do projeto de paisagismo das áreas de lazer, das áreas verdes e do sistema viário. E a sinalização de trânsito e placas indicativas de denominação de ruas. Muito embora, na justificativa, lida aqui pelo nobre vereador Edson, que me antecedeu, antes da minha palavra, antes desse momento que eu volto à tribuna, a própria justificativa descaracteriza a emenda. Se já existe a Lei 2.224, que exige a realização do paisagismo, se já existe a Lei 2.712, que exige a realização da sinalização de trânsito, por que nós vamos agora colocar aqui? Isso já existe. O próprio vereador Edson usou o seguinte termo: isso vai ter que ser feito. Realmente, vai ter que ser feito. E haja visto que na sessão anterior, esse vereador que vos fala, fez uma indicação e um pedido de fornecimento de certidões nesse sentido, para ver se os últimos loteamentos que aqui foram feitos, se de fato fizeram paisagismo quando devia. Eu gostaria de lembrar, a lei estadual que rege o município verde e azul, exige que para cada casa construída, se tenha 20% da área construída em árvores. Meu amigo, se você pegar e fizer a conta, cada loteamento vai ter que plantar uma floresta. Tá? Aí vem loteamentos anteriores, por exemplo, tome-se como exemplo o loteamento do Dudu, MDR, Sítio Viradouro. Será que estão em dia mesmo com essa questão da arborização? É desde lá que nós temos que ver. E exigir os que estão agora. Entendeu? Concordo com os senhores, que nós apertemos o cerco nesse sentido, para que essas árvores sejam plantadas direitinho. Mas vamos ver desde que a lei foi implantada. Muito embora já foi entregue. Se foi entregue, dificilmente fará de novo. Depois que se entrega, o asfalto pode ter uma pincelada de tinta preta e dizer que é asfalto, está entregue, acabou. A prefeitura tem que se virar. Infelizmente, é isso. Então, o meu voto contrário à emenda número 2 é porque ela chove no molhado. Ela fala do que outra lei já trata. Então, não é necessário tratar. Nós já vimos aqui. Não é necessário tratar. Somente por esse motivo. Um outro aspecto, um pouco mais controverso, foi tratado também nessa tribuna, com relação às licenças. A princípio, no começo do meu estudo sobre esta emenda, eu fui favorável. Depois eu fui verificar quais eram os custos para a prefeitura, porque nós temos o seguinte: de acordo com o que está aqui para ser votado, é a prefeitura que deve buscar as licenças. Eu achei estranho. Sim, se o interesse é do loteador, ele que ganha dinheiro com isso, então é ele que busca a licença junto aos órgãos ambientais. Ótimo. Porém, quando a gente pega a mesma legislação, já no parágrafo 3º da mesma cláusula, nós vamos dizer, dizendo o seguinte: caso a prefeitura não consiga em 2 anos, o dinheiro deve ser depositado em conta do município.
indicado pelo prefeito municipal. Ótimo. Se nós revertermos essa situação, tem um lado bom e um lado ruim. Qual seria o lado bom? A empresa loteadora, é a ela que interessa, é ela que ganha dinheiro com isso, é ela que busca a licença. Só que no parágrafo 3º nós teríamos que dizer, e está, inclusive estava na emenda, caso essa empresa não consiga em 2 anos as licenças, ela depositará o dinheiro enquanto município. Se para a empresa for interessante depositar em vez de executar, ela vai dar moleza e não vai conseguir as licenças. Ela vai fazer corpo mole para não conseguir as licenças. E assim, nós estaríamos sem o serviço somente com dinheiro. Se for interessante, teria um jogo para a empresa. Daria uma liberdade muito grande para a empresa fazer um jogo. Ela diria, olha, se para mim é melhor depositar do que executar a obra, eu não vou atrás das licenças, não consigo as licenças, e dessa forma, eu apenas deposito a quantidade na conta do município. Sim, uma parte. E no caso dela, se a prefeitura conseguir, não vai depositar nada, então o município vai gastar para conseguir as licenças. Que gasto se tem para conseguir as licenças? É isso que eu fui levantar. Nós não existe gastos. Ora, 99% dessas licenças são de poder do próprio município. Entendeu? Esse é o problema. Por que o município tomou essa liberdade? Eu fui saber. Qual foi o critério para tomar essa liberdade? Primeiro, o órgão municipal de meio ambiente, ele está capacitado para fazer a maioria dessas licenças para a prefeitura. Para a prefeitura. Só para complementar, se não existe gasto, por que o empreendedor tem que depositar se não conseguir 2 anos? O empreendedor tem que depositar o quê? O gasto do que ele ia buscar a licença? Não. Ele vai depositar o relativo à obra. Esse é o gasto, relativo à obra. Não é o gasto do que ele iria buscar as licenças. Se não der em 2 anos para ele fazer a obra, porque não houve licença, ele vai depositar o relativo à obra. Ele não vai depositar o que ele ia gastar daqui para ir em Barretos, na CETESB. Não é possível. Barretos se vai todo dia, tem perua indo e voltando. E a prefeitura tem uma celeridade maior para conseguir isso do que o particular. Foi essa a resposta que me convenceu a votar contrário. Ou seja, a prefeitura não vai gastar horrores para ir a Barretos se precisar na CETESB, por exemplo, e a maioria deles é possível ser liberado direto aqui no Departamento de Meio Ambiente do município. Então, foi por esse motivo que nós votamos contra. Não vejo, de forma nenhuma, para terminar minhas palavras, senhor presidente, analisei exaustivamente tudo isso aqui. As emendas que Vossa Excelência colocou e que eu achei oportuna, fui favorável. As que achei inoportuna, fui contrário, continuarei sendo dessa forma. Analisei exaustivamente e vejo que a administração atual consegue uma vitória fantástica quando reverte um prejuízo que já estava oficializado e consegue fazer do limão a limonada e ainda sair ganhando muito com essas trocas que nós sabemos que foram feitas. Então, por isso, adianto meu voto favorável ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Vereador Edson. A Fabiana, quer fazer uso primeiro, Fabiana? Fabiana. Eu gostaria aqui de dizer que quando eu propus essa emenda para incluir o projeto de paisagismo e sinalização de trânsito, eu apenas o fiz porque no cronograma de realização das obras, do loteamento, não consta. Lá também, na lei municipal, 1837, fala que tem que fazer guia, sarjeta, asfalto, guia, água potável, arborização e tal. Só que não está no cronograma de realização de obras. Eu achei estranho, porque também é uma exigência legal. Por isso que eu incluí, aliás, propus a emenda para incluir no cronograma de obras. Só isso. Pois não. Não, mas vereador, não é isso. É que exige na lei municipal abertura de rua, galeria de águas pluviais, esgoto sanitário, água potável, guia, sarjeta, iluminação, tudo. Só que não está no cronograma da empresa a realização dessas obras. Por isso que eu propus que seja incluído no cronograma físico-financeiro, que não está. Os que está aqui também é exigência legal, só que isso não está. Bom,
Mas, então, para incluir, teria que ter sido aprovada a emenda. Não, então o cronograma está totalmente dispensável. Não, porque quem vai se cobrar do empreendedor é justamente o cumprimento do cronograma. Está falando que o cronograma tem que ser executado no prazo de 2 anos, e não está isso aí. Nós já até falamos sobre essa ponte, mas como o vereador voltou a falar nela, eu concordo aqui, o ex-prefeito não deveria ter feito nenhum pré-aprovação, melhor dizendo, desculpa. Né? Agora, essa Câmara aqui aprovou, a administração atual abraçou a dispensa da ponte, mandou para essa Câmara, e essa Câmara aprovou a dispensa da Câmara. Não com o meu voto, nem com o voto nosso, mas a Câmara aprovou. E tem uma lei já dispensando. Só que, posteriormente, o Ministério Público fez a ação civil pública e determinou, pelo menos, fez algum pacto, não sei, para a reconstrução da ponte. Se houve erro da administração passada, essa atual administração errou também. E a Câmara, ratificando, também errou. Vereadora Fabiana. Deixa uma perguntinha aqui. Como sempre, a administração errou e a nossa administração vem consertando. Vem consertar, a gente conserta. E eu só queria saber uma dúvida que tem, que se não me falha a memória, eu ouvi em relação a esses loteamentos do passado do Dudu, da MDR, o sítio Viradores, se foi feitas essas solicitações, se foi adequado, tudo certinho, porque me parece que passou do jeito que estava o mesmo projeto aqui. Só isso, deixa a pergunta no ar, porque eu não sei. Vocês saberiam falar, né? Na época, não. Se foi feito certo. A palavra continua livre. Eu coloco o projeto em votação. O vereador Julimar quer fazer uso da palavra? Vereador Julimar quer fazer uso da palavra? Então, com a palavra, vereador Julimar. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite aos funcionários, a todos que nos assistem. Eu só queria lembrar, o Manuel acabou me lembrando agora ali, que essa questão da ponte, quando ela veio de lá para cá, a gente herdamos esse processo. Tá? Então, não foi essa Câmara que aprovou. A gente teve esse problema, aprovamos o que estava atual. Opa, o problema estava atual. Depois veio esse processo anteriormente, porque o prefeito tinha liberado. Com certeza. Foi aprovado que já estava no papel. Mas aprovamos que estava. Bom, eu só queria deixar claro o seguinte. Eu só queria deixar claro o seguinte. Esse projeto já vem rolando aqui há algum tempo. Se a gente analisar o que foi feito na administração passada e analisar o que foi feito agora, esse projeto já tinha que ser aprovado. Então, assim, mas enquanto existia ainda a oposição e a situação, é claro que isso vai haver. Porque não aprovar um projeto desse, não tem como. É como eu sempre falo na tribuna, é querer fazer parar. E não vai parar, porque vamos votar a favor. Eu também, adiantando aqui, sou favorável ao projeto. Eu coloco o projeto em votação. O Julimar sentado. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado com 2 votos contrários. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo número 030/2014, que autoriza o aditamento do termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos, SPE Limitada. Eu passo a primeira secretária que faça a leitura da emenda. Projeto de lei do Executivo. Funcionando.
30 de 2014. Autoriza o aditamento do termo de compromisso firmado entre o município de Viradouro e o Jardim Imperial Empreendimentos Imobiliários. Tem parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável à tramitação do projeto. Verdade, tem razão. É verdade. O projeto é realmente, você me perdoa, que foi pedido lá na época atrás. Não tá. Eu queria, aproveitando já a oportunidade, então, tem a aprovação? Então, tá bom. Então, o pedido de urgência especial foi aprovado por unanimidade e a vereadora Fabiana dá sequência. Muito obrigado, vereador, pela lembrança. Parecer da Comissão de Justiça e Redação é favorável à tramitação do projeto na casa. Finanças e Orçamento. Não tem igual Finanças e Orçamento, né? Não. Finanças e Orçamento, vereador Julimar Júnior. Favorável, Fabiana favorável também. E tá uma observação, está sem o parecer do jurídico também. Tá bom. Eu coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 51/2014, que dispõe sobre uma abertura de crédito especial adicional no valor de R$13 mil. Eu peço à vereadora Fabiana que faça a leitura. Está em regime de urgência? Realmente. O projeto possui pedido de urgência, eu coloco o pedido em discussão. Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de urgência especial foi aprovado por unanimidade. Solicito à vereadora Fabiana que faça a leitura dos pareceres. A assessoria jurídica deu parecer favorável à tramitação do projeto na casa. Comissão de Justiça e Redação vai ser verbal, né? Favorável. Finanças e Orçamento, favorável também. Vereador Julimar, presidente da comissão. Favorável. Mas o 30 foi unanimidade. Não foi unanimidade. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Iniciamos agora a palavra livre para as explicações pessoais. A palavra está livre. Vereador Julimar. Eu só queria usar a tribuna, a palavra pessoal, mas só para entender uma situação que eu não consegui entender. Se o Nobre pôs várias emendas no projeto e depois vota o projeto contra, as emendas, se fossem todas aprovadas, qual seria o destino dela? Ah, tá, e você seria favorável ao projeto. Então, devido a algumas emendas que, como o Manuel explicou bem, 6 por meia dúzia, aí você vota contra o projeto. Não, no entendimento de todo mundo. Ele foi claro. Mas só para eu poder entender e cada vez mais surpreso do que acontece aqui. Você põe um caminhão de emenda e depois você reprova o projeto do qual você pôs a emenda. A palavra continua livre. Vereador Edson. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu votei contrário ao projeto, vereador, porque 3 das emendas que eu julgo importante para sanear o projeto foram rejeitadas. É um direito de vocês votarem contra ou favorável, como eu também tenho esse direito. Com certeza, se as 3 emendas minhas tivessem sido aprovadas, eu teria sido favorável ao projeto. Senão, eu não apresentaria emenda.
Óbvio, óbvio. A palavra continua livre. Não havendo mais nada, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. E tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde eu pergunto aos nobres vereadores se com seus votos permaneçam os mesmos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês, o pessoal do Demolei, mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes. Então tá bom. Acrescentando e aproveitando a oportunidade, podemos fazer diferente então, vereador? Enviamos um ofício ao grupo, né? Parabenizando. Muito obrigado. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrado mais uma sessão extraordinária. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus.